Abelhas Biomacatinga, Jornal do ABC. Estamos na número 88 e hoje eu vou chamar de fantasia, o que a gente vê. Então, o mês passado eu cheguei a 700 abelhas de reprodução, já estou passando, já estou para 704, mas contar é só meramente uma questão só, não tem nenhum algo mais relevante. Mas a pergunta foi algumas pessoas vêm questionando e eu respondo tudo, mas aqui não é o nosso quadro de perguntas e respostas. A abelha demora, você só dá para fazer 2 abelhas no ano com a abelha? Isso é relativo. O que eu chamo relativo? Tem abelha que você nem faz 2. As abelhas de fisiomelita é muito difícil fazer, ou seja, as abelhas que têm crias no formato de cacho de uva é muito difícil você destacar quem é realeira, porque elas fazem realeiras e fica difícil de você, não é fácil você encontrar ali a realeira. Tá? É uma abelha difícil de você reproduzir. Reproduz. Não há impossibilidade. Tá? Muita gente já reproduziu. Eu, particularmente, nunca reproduzi, porque primeiro não quero ter muitas abelhas. Depois é muito difícil e eu poderia dar uma baixa às abelhas, essa espécie, e dizendo que essa abelha ela tem um comportamento interessante, é um comportamento mais de seca. Ela é uma abelha que ela se comporta melhor no período seco. Tem que deixar isso aqui. Ela trabalha mais no período seco, inclusive, e relata uma pessoa que é pesquisador, dizendo que alimentou essas abelhas, quer dizer, colônia que tem dessa espécie, e não observou nenhum desenvolvimento, nenhum ganho. Eu particularmente observei, não muito. Eu já tenho aqui a abelha há 10 anos, a primeira foi há 10 anos, foi um resgate, na verdade queimaram muito lá no junco, mas é uma abelha difícil de você reproduzir. Quantas abelhas mais fáceis que tem para você reproduzir são as abelhas do gênero Melípula. E por que essa facilidade? Explicando isso para vocês. Porque são abelhas que você só precisa ter um disco de crias com qualquer quantidade de abelha. A partir de 8 você já tem chance de reproduzir uma abelha. É muito difícil você ter um disco de crias com 8 células, 8 abelhas, 8 crias apenas, entender assim. Portanto, você tendo um disco de crias, você vai conseguir, porque não há necessidade de você ficar observando quem é realeira. Porque não faz, essa abelha é a única, as abelhas do gênero Melípula, todas as mandaçaias, todos os munduris, todas as urussus, todas as jandaíras, todas as guaraipos, todas as bugias. Essas abelhas, o que você tem que ver é só a cria madura. E você não precisa também pegar uma grande quantidade. Claro, tem gente que faz mini colônia, sem ser a mini colônia. As abelhas, com essas abelhas, claro, os urussus, a colônia, o conjunto ali, vamos entender a abelha como um conjunto, que está ali junto num local. Cada caixa é uma colônia, vamos entender assim. Apesar de que, do ponto de vista da biologia, se a gente for pensar na biologia, colônia nesse caso não seria colônia, seria sociedade. Mas entenda como colônia porque é uma palavra genérica que se estende a muitos outros, vamos pensar, outros domínios, outros conhecimentos. Mas o fato é que você precisa só pegar essas crias. Então, para abelhas, tirando as urussus, a maioria, eu diria que até a guarapa também tem uma quantidade maior. Guarapa não, as bugias. Você só precisa pegar entre 100 e 150 no máximo abelhas adultas e pegar apenas um disco de crias. Você pode fazer a reprodução chamada 1 para 1, que é a colônia que você tem lá como matriz, você pegou apenas as crias. E essa quantidade de adultos é o suficiente para você fazer uma nova abelha. Aí requer os cuidados. Você saber manejar após esse processo, que vamos chamar propriamente de reprodução inicial, processo pontapé inicial. Você precisa saber, não é ofertar cera, mas cera em quê? Os potes de cera para a abelha, é ofertar alimento, porque ela não vai ter alimento calórico, porque as abelhas adultas, elas consomem esse alimento calórico, e aí você tendo o mel de outra abelha, é o mais interessante, não tendo a água com açúcar, ou garapa de açúcar, como eu trato, porque se for xarope tem que ter uma essência. Isso é conceito, isso aí não estou aqui infringindo nenhuma regra. Mas não precisa colocar nada, é só
diluir o açúcar na água e ofertar às abelhas. Ponto. Você pode fazer, no mínimo, depende da sua caixa, o que você faz. Se você não está dividindo caixa, separando caixa como nas caixas de camadas. Dá para você fazer por baixo, com a mesma abelha, sem pegar, só pegando cria dessa abelha, crias, e pegando só adultos, dá para você fazer no mínimo 5 abelhas por ano. Eu já fiz mais, já fiz 8, com a mesma abelha. Mas se você fizer outra maneira, utilizar outra maneira que é muito interessante para você fazer, que é o chamado 2 por 1, você tem uma abelha que é muito forte. A abelha produtora, você observa como eu tenho aqui várias. A abelha que produz muito mel, a abelha que produz muitas crias, a abelha que é forte o tempo todo, a abelha de uma certa maneira é bem defensiva na maioria das vezes quando você mexe com a caixa. O que você faz? Dessa abelha você só vai pegar crias. Como eu já fiz aqui no ano 2018, eu fiz 16 abelhas, só pegava as crias. Teve uma vez que eu fiz um vídeo, tem um vídeo lá atrás, que eu peguei 5 discos de crias. 5 caixas novas, cada caixa um disco de crias. Para essas caixas eu peguei chamada campeiras, são abelhas adultas, fêmeas, mas aí pode vir zangões. Peguei de outras colônias fortes também que eu possuía, mas dessas que eu não peguei crias. Então é uma maneira prática de você utilizar e resolver sua vida com essas abelhas. Quando vai para as demais abelhas, a realeira, quando a abelha faz isso de crias, fica fácil. Muita gente tem dificuldade, viu o cara... Inclusive eu achei que não estava legal, porque está com jandaíra no local que jataí no local que não existe. Aí ele perguntando, eu digo a realeira, aí eu mostrei em outra abelha, que foi a tubuna, que eu visito muito, como estava no Rio Grande do Norte recentemente. Eu já visitei a Chapada Diamantina em vários locais, Brasil afora. Quando eu vou a esses locais, eu visito os criadores para saber e vou tentar fazer vídeos para ver como é que estão as abelhas. Isso é uma prática. E nesse caso específico, eu peguei a foto no abelha tubuna que o pessoal não estava sabendo. O cara não sabia que era tubuna. Sabia que era uma abelha parecendo com a canudo, que é do mesmo grupo, mas é uma tubuna. São parentes próximos. Tanto que elas cruzam entre si e deixam híbridos viáveis. São 2 outras abelhas que conseguem cruzar. As que a gente tem no Brasil mais ou menos, tem outras também, mas as duas mandam sair MQA com MQQ e a canudo com a tubuna. Bom, então é fácil você reconhecer, é uma célula que se destaca. E ele estava ele vê muito, eu acho legal, vê muito vídeo. Eu tenho aqui 2.800 vídeos no canal, não estou mandando ninguém ver nenhum vídeo. Estou dizendo que não é questão de vídeo. Vê muitos vídeos, o cara fica prismando, batendo na tecla o tempo todo, para você fazer uma abelha como jataí, principalmente acho que vi uns 500 mil vídeos só de jataí, o cara dizendo que tem que ter uma coisa chamada princesa aprisionada. Várias abelhas fazem isso. As abelhas, principalmente fora do gênero Melípona. O pessoal chama mirim as plebeias, as escaptotrigonas, e tantas outras, até trigonas, pode fazer esse aprisionamento. Eu nunca ouvi falar, e nem vi, o aprisionamento de abelhas do gênero Melípona. Mas, por exemplo, o mosquito verdadeiro, que é a jati, são nomes populares, que é do gênero plebeia, que nós temos aqui, e tem 33 espécies catalogadas no gênero plebeia. Elas aprisionam muito, eu já vi aqui umas 2, 3 vezes aprisionando a princesa. Deixa ela ficar aprisionada ali. É para soltar, a gente chama enxame. Então eu nunca fui lá pegar para fazer a outra colônia dessa abelha. Já até multipliquei o mosquito verdadeiro. Mas não precisa, você precisa sim, nesse caso, ver o disco de crias que tem a realeira. Se não tiver nada feito, você não vai conseguir, pode até conseguir. No caso, você está lá, tem a caixa que está tentando uma nova abelha, pode vir uma princesa e entrar ali. Aí é uma coisa aleatória. Não é garantia, mas você tem que, primeiramente, observar a questão das realeiras. Senão você não faz. Então isso, eu quero esclarecer isso para vocês, porque tem muita gente falando as coisas sem saber o que está falando. Então, no caso, quem vai criar essas abelhas, não fica atento aí, doido, louco, tentando procurar, tentando encontrar uma princesa aprisionada, que isso não acontece, nem sempre acontece. Eu falei, já vi algumas vezes, mas não se faz necessário. Inclusive, para a gente fechar aqui,
já não está concluindo, é uma recomendação que eu faço. Eu não tenho criação porque aqui não dá para criar a abelha jataí. A jataí tem várias jataí, tem várias abelhas com nome jataí, mas eu estou falando jataí até Tetragranus angusta. Mas quem quer criar, reproduzir essas abelhas, é mais prático você ter uma criação, instalar iscas, você vai pegar sempre, e vai garantir a melhor genética, porque o que vai sair é o filé mignon, que vai sair dessas colônias que você já possui em caixas, e você instalando isca, sequer você precisa estar atrativo. É bom estar atrativo, estar resina ali para pegar, mas vai funcionar muito bem. Então é mais interessante você instalar iscas próximo da sua criação, ali até bem pertinho, 1 metro, 2 metros. Uns têm falado que precisa estar não sei quantos metros. Não, não precisa. Isso é relativo. Eu tenho uma abelha aqui do lado de caixa, está na isca, eu instalei a isca. Já foi isca que eu já tirei a abelha 2 vezes, da mesma isca, uma isca PET, que eu cortei de uma tal maneira que eu consigo voltar a isca, porque já fica ali o cheiro da abelha, material, até parte do gel próprio, resina, cera, etc. E ela já se instalou, é a terceira vez que ela está se instalando, e está do lado das caixas, das outras caixas. Então o pessoal tem que instalar tantos metros. Gente, aí o pessoal vai pegando umas coisas, não tem nenhum, eu não desconheço algum estudo, alguma pesquisa que tenha mostrado que precisa, porque senão, se acontecer só dessa maneira, não, do lado eu não tinha pego a mandaçaia. Então, para jataí, a recomendação que eu faço é instalar isca. Pode fazer a reprodução através de uma que você já possui? Pode, nada impede, mas através de isca é mais prático, porque ela se instala muito em isca. É uma abelha que está sempre procurando, soltando enxame, e está sempre procurando, tá? Se instalar. Então, acho que era isso que eu tinha que passar para vocês, por conta desses questionamentos. Grato a você que chegou até aqui, que é assinante do canal, que deixou o seu like, e que propague o vídeo à frente. Fala que tem um canal que a gente fala aqui de abelhas. É um canal que a gente tem como exclusividade, como particularidade, falar de abelhas. Se passar alguma coisa, informação, não está aqui, não estou voltado àquela questão científica, não tem nada disso. Aqui é muito prático, muito objetivo.